Olá, tudo bem? Então, vou demonstrar aqui um pouco da minha técnica que eu uso para fazer o exame de colunas, né? Lombar, torácica, no aparelho Altus da Cômica Minolta, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui minha coluna lombar, um exame que foi feito hoje, dia 2/3/2025. Então eu fiz esse exame, né? E usei a técnica então de 280 MA, 280 MS, né? E usei 85 kV para fazer essa coluna torácica. Uma paciente de porte médio, né? E a técnica ficou boa. Eu posso melhorar essa técnica, né? Ou tirar a granulação dela vindo aqui nesses ícones que tem aqui. Por exemplo, se eu quiser ajustar a imagem, eu venho no ícone aqui, ajustar a imagem, clico nele e aqui eu vou ajustar a minha imagem, né? Eu posso diminuir, perde mais um pouco, mas eu quero nitidez, então eu venho aqui e aumento, né? Deixo em 6 aqui, ó. Então melhora a nitidez da imagem. Posso até deixar em 7, pronto. Melhora a nitidez da imagem, né? Aqui no de baixo aqui eu tenho a questão da densidade, né? Da densidade. Então tem a densidade, eu posso aumentar ou diminuir essa densidade, né? Então pronto, 6. E aqui eu tenho alta densidade na parte de baixo. Esse daqui geralmente eu uso quando eu faço um exame de extremidade, que eu quero olhar mais um pouco a musculatura, os coxins, né? Articulações, aí eu aumento um pouco isso aqui. Geralmente eu deixo aqui em 2 aqui no coluna lombar, em tórax, né? Fica 2 aqui mesmo, sem alterar ele. Confirmo nesse exame, né? Então eu tenho minha coluna torácica, tá boa do diagnóstico e laudo médico, né? Então é um exame que tá bom para o laudo. Aí eu vou para minha coluna lombar. Eu tenho aqui minha coluna lombar. Eu usei a mesma técnica, 280 MA, 280 MS, e aqui eu só aumentei o KV. Eu aumentei o KV aqui para 90 kV. Né? Paciente de porte médio, né? A paciente ela tem as nádegas, segundo lá o Bontrager, né? As nádegas grandes. Então a curvatura da coluna lombar acaba que ficando mais afastada do buque. Então dá uma distância, né? Então o ideal era fazer esse exame deitado, né? Fazer esse exame deitado e dobrar ali, fazer um ângulo dos joelhos da paciente para que essa curvatura diminuísse e essa estrutura ficasse o mais próxima possível do receptor de imagem. Então eu fiz em pé, ambos, tanto a coluna torácica quanto a coluna lombar, eu fiz em pé. Então aqui eu tenho uma coluna lombar que foi feita em ortostática, né? Note que tem uma boa qualidade, você consegue ver todos os acidentes anatômicos dessas vértebras, processos transversos, né? As costelas você consegue ver bem direitinho, né? E da mesma forma eu poderia estar alterando, né, a qualidade dessa imagem. Aqui eu venho ajustar, eu posso aqui aumentar essa densidade. Note aí, ó, que em 10 ela ficou mais para a parte óssea, né? Mas aí eu quero aqui em 8 mesmo, botar em 7, né? A baixa densidade eu posso diminuir aqui, ele vai voltando mais aqui. Quando eu boto baixa densidade, ela volta mais para o cinzento, né? Fica mais cinzazinho um pouquinho. Então ela melhora, ela tira a granulação, né? Essa baixa densidade ela tira a granulação. E aqui em alta densidade, quando eu quero ver mais os tecidos moles, né? Eu aumento aqui a alta densidade. Confirmo aqui. Tem aqui o exame, né? Aqui eu tenho um marcador, né? Que eu não falei para vocês, mas eu também posso usar aqui o marcador direita, né? Eu posso botar aqui marcador direita, indicando que é direita e tal, né? Mas eu não uso esse marcador, eu uso o meu marcador mesmo, que a gente usa na antiga radiologia. Por que eu uso? Porque existem os pacientes que são destro-cardíacos, né? Então, o ideal é você usar o marcador alfanumérico. As literaturas, né, elas não dizem que você deve
deixar de usar os marcadores, né? Obviamente, com a radiologia digital, você tem a opção de botar esse marcador, né? Como eu disse para vocês, eu venho aqui em pré-definir marcador, eu tenho aqui direito e esquerdo, APPA, perfil oblíqua, frontonaso, rotação interna, rotação externa, né? Eu tenho aqui, eu posso colocar aqui nesse exame. Mas como eu uso o marcador, ele já fica aqui me indicando o meu lado direito e em que posição foi feita, se foi anteroposterior ou posterior anterior. Eu posso cortar também a imagem aqui, né, do tamanho que eu quero. Então eu venho aqui, eu corto, né, esse exame, aí eu dou um OK aqui e faço o corte que eu quero aqui no exame. Se fosse um exame de face, também tem essa propriedade para fazer isso, né? Deixar o exame redondo. Eu venho aqui nesse ícone de cima que tem o círculo e poderia fazer aqui e o exame iria ficar cortado no círculo. Então minha técnica aqui foi aumentada somente o KV, né, que foi para 90, né, mas os outros parâmetros todos permaneceram como foi feito lá na coluna torácica, né? Então permaneceu, paciente de porte médio, né? E respondendo a dúvida dos colegas aí, então o exame ficou um exame bom para o diagnóstico médico. Se eu fosse fazer então o perfil, né? Fosse fazer o perfil, eu dobrei, eu mexi só no tempo, né? E no KV, então eu dobrei lá o tempo, eu aumentei o tempo para 400, né? 400 milissegundos. Foi para 400 milissegundos e aí eu fiz aqui o perfil e aumentei para 90 kV o perfil. Ambos os exames ficaram bons para o diagnóstico. Eu trabalho numa urgência e emergência, não é ambulatorial, né? Então a exigência é menor, mas claro que se fosse no ambulatorial também os exames estariam bons para o diagnóstico do ortopedista ou qualquer outro médico que fosse analisar os exames.